Salve, Clube do Dividendo Inteligente! E hoje a gente vai falar sobre o Banco Bradesco que anunciou um lucro histórico. Vamos entender em relação a isso e também olhar aqui alguns números de Bradesco, porque a gente já estava nessa expectativa de ser um alto lucro, mas realmente foi um lucro muito acima do esperado, principalmente em relação ao consenso de mercado. Então, o Bradesco, que é uma ação que a gente tem em carteira, como vocês sabem, vamos falar sobre esse mega anúncio de resultado e também, obviamente, falar sobre um pouco dos dividendos do Banco Bradesco, que será que com esses lucros recordes vai aumentar para o ano de 2022? Vamos falar um pouco sobre isso hoje e também deixa seu like, ativa a notificação, segue a gente lá no Instagram Dividendo Inteligente e vamos então ao vídeo. Começando aqui então, vamos ver essa matéria que vocês notam que o Bradesco teve 7 bilhões de lucro só no segundo trimestre. Isso é realmente incrível, é uma alta de 11% se a gente comparar o mesmo trimestre do ano passado. Então realmente o Banco Bradesco superando muito as expectativas. Se a gente analisar aqui embaixo, a gente vai ver também que o consenso de mercado era um lucro bem mais baixo, mas principalmente o que a gente tem que frisar também é que o Bradesco ele encontra-se muito controlado em relação às suas despesas com a sua receita. A gente tem a inflação batendo recordes no Brasil, mas o Banco Bradesco conseguiu controlar bem as suas despesas. Esse também foi um ponto de destaque no seu balanço apresentado. Então realmente muito positivo esse balanço apresentado, um lucro recorde apresentado, mais 7 bilhões. Se a gente for aqui no painel da Status Invest e procurar então por lucros do Banco Bradesco, só para a gente ver quanto foi aqui o lucro do primeiro trimestre, vocês vão notar que o lucro do primeiro trimestre ele também foi aqui em torno de 7 bilhões. Então, é o segundo trimestre consecutivo que o Banco Bradesco ele está aqui lucrando mais de 7 bi. Se o Bradesco continuar assim, então vão dar quase 28 bilhões nesse ano, que então é bem acima do esperado e do planejado pelo próprio Bradesco, que planejou um lucro mais baixo do que isso. Então, realmente, o Bradesco superando as expectativas, mais um trimestre superando 7 bilhões de lucro, realmente incrível que o Bradesco está fazendo. Então, vamos dar uma olhada aqui em um detalhe que sempre a gente acaba esquecendo no Banco Bradesco. Quem está começando agora acaba não se ligando muitas vezes em um detalhe no Banco Bradesco, que é em relação à bonificação. A gente já vai falar da bonificação, mas antes, por que muita gente acaba não entendendo como funcionam as bonificações e não entendendo principalmente o valor que ela gera para o acionista de longo prazo? Porque muita gente vê um resultado recorde desse, mais de 7 bilhões de lucros somente no segundo trimestre de 2022, só que vem aqui em relação ao dividend yield na Status Invest e nota que o Bradesco ele não é um grande pagador de dividendos. Se a gente analisar aqui, a média é 3,66, a gente vê que o máximo aqui que o Bradesco pagou foi 2015 6,29, 2019 5,48, 2021 5,76, então não é aí um grande pagador de dividendo, mas aí que você se engana, porque você tem que contar com as bonificações. Então a gente tem esse dividend yield aqui sem contar as bonificações. E as bonificações que são tão significativas no Bradesco, se a gente ver aqui embaixo, vocês vão ver que o Banco Bradesco ele bonifica os seus acionistas desde os anos 70. Então, desde os anos 70 que o Bradesco bonifica pelo menos 10% o seu acionista. O que isso significa? Se você tem 100 ações, você ganha mais 10 todo ano pelo Bradesco. Então, entre aspas, você vai ganhando de graça 10% todo ano aqui do Bradesco de ações. Tem ano até que chega a 20%, como a gente viu aqui em 2019. Então, muita gente não consegue entender. Por quê? Porque, digamos que o Bradesco ele continue aqui, mais ou menos, então, aqui navegando por 4, 5% de dividend yield. Já a gente vai ver aqui qual é a previsão do AGF+, para a gente ter uma noção melhor aqui. Mas digamos que então uma pessoa menos experiente chega aqui e vê então um dividend yield de 4, 5%. Só que essa pessoa não entende o que é a bonificação. E se você vier aqui, você consegue ver então e calcular a mágica, literalmente, que é as bonificações. Se a gente pegar aqui, por exemplo, no ano de 2022, ter 1.500 ações e todo ano o Bradesco ele bonificar apenas 10%,
10%, a gente sabe que tem ano que ele bonificou 20%, mas digamos que ele bonifica até apenas 10%. Vocês vão notar que em 8 anos a gente já mais que dobrou a nossa base acionária. Então a gente começaria com 1.500 aqui em 2022, e em 2030 a gente já teria 3.215 ações. Então digamos que ele continue pagando aqui 4, 5% de dividendos, hoje você vai ganhar em cima de 1.500 ações. Em 2030 você vai ganhar em cima de 3.215 ações, sendo que você não desembolsou nada para adquirir essas ações. E principalmente esse fator multiplicador aqui do Banco Bradesco que a gente fez aqui em relação com uma bonificação de 10%, é sem contar que você vai comprar nenhuma ação então do Banco Bradesco. Então a gente está mais que dobrando aqui a nossa base acionária em 8 anos, isso sem comprar R$1 do Banco Bradesco. Então, sem comprar nada, a gente já dobra em 8 anos, vai recebendo esse dividendo sempre com uma base acionária maior. Então, por isso que se ele manter 5% sempre, daqui a 8 anos, esses 5%, entre aspas, jamais que dobraram para você, jamais que são mais de 10%, porque você tem mais do dobro da base acionária. Então, muita gente não consegue entender essa dinâmica do Bradesco, onde realmente o Bradesco se torna um grande pagador de dividendo. A gente já vem alertado aqui para vocês, porque o preço sobre valor patrimonial do Banco Bradesco, ele estava nos menores patamares aqui nessa janela desde 2011, então a gente já fez um vídeo há 2 semanas atrás mostrando que o Bradesco realmente podia estar num desconto histórico, principalmente porque a expectativa desse resultado era muito grande, que ele apresentasse mais um bom trimestre. Então foi realmente um trimestre recorde, e também o Bradesco segue descontado. É óbvio que eu estou gravando esse vídeo aqui na quinta-feira, então se você estiver vendo amanhã, já na sexta-feira ou depois, o Banco Bradesco já pode ter subido bastante aí, porque o mercado com certeza vai se empolgar com esse resultado. Mas hoje a gente nota que realmente o preço sobre valor patrimonial ainda encontra-se aqui num nível muito baixo. Então a gente vê aqui que o Banco Bradesco, ele estava apresentando esse desconto histórico que não faz sentido, né? E muitas coisas, infelizmente, acabam não fazendo sentido no mercado. O mercado acaba precificando de forma irracional as ações, que é isso que então gera as grandes oportunidades. A gente vê aqui agora no painel do AGF+, justamente para a gente notar que BBDC3 está com 7,96% de dividend yield projetivo para 2022, isso numa cotação de 15,18. Então se atente a essa cotação, porque o que eu estou mostrando aqui para vocês pode estar diferente na hora que você estiver vendo esse vídeo, caso o mercado se anime muito com esses resultados e o Bradesco suba um bocado. Então a gente vê aqui, Banco Bradesco quase 8% de dividend yield, gera um preço teto de 20,15, lembrando que o preço teto é o máximo, é o limite que a gente pode comprar uma ação para ter pelo menos 6% de dividendo, que é o mínimo que a gente busca pelo jeito Barsi de investir, e gera também aqui uma margem de segurança de mais de 32%. Então o Banco Bradesco, nessas cotações, realmente o Bradesco caindo muito esse ano, então a gente vê que ele chega aqui com um dividend yield de quase 8%, que não é o normal na sua história, ou seja, mostra também o quão descontado realmente está o Bradesco, com esses lucros não faz o menor sentido. Se a gente abrir aqui então agora um pouco mais de detalhe aqui para a gente acompanhar os números do Bradesco, a gente vai ver aqui pelo painel do AGF+, também, que a gente nota o seguinte, a gente nota que aqui a gente tem o lucro líquido em roxo, e aqui na linha pontilhada a gente tem a cotação. Então vocês notam que o lucro líquido do Bradesco, ele só cresce desde aqui de 1998, notem como essa linha roxa só cresce, e as cotações, não só do Bradesco, mas da maioria das ações, cotações acompanham resultados. Então o Banco Bradesco foi apresentando bons resultados, as cotações vão crescendo, só que olha o que aconteceu de 2020 para cá. Na verdade, o que a gente está tendo é um aumento de lucro e a cotação caindo. Isso não faz o menor sentido. É óbvio que isso é muito do fruto da nossa sociedade, que acaba não entendendo e acaba não sendo educada o suficiente em relação a estudo mesmo, para conseguir entender essa dinâmica do mercado. Então as pessoas veem a ação caindo, ficam desesperadas e não entendem que se trata de uma empresa que lucra 7 bi em um trimestre, não entende que todo mundo que migra para renda fixa, que essa taxa Selic não vai durar para sempre, que tudo é cíclico, quando a Selic voltar a baixar, o mercado já tende a estar precificado. Então as pessoas acabam não tendo essa dinâmica do mercado dentro delas e acabam deixando passar grandes oportunidades. Eu não estou sugerindo nada, é apenas a forma que eu enxergo o mercado, eu não faço recomendação de compra nem de venda, é apenas a forma que eu enxergo o mercado, eu encaro como uma boa oportunidade e eu agarrei muito as ações do Bradesco. Vocês que me acompanham há mais tempo sabem, a gente comprou agressivamente o Bradesco em janeiro
janeiro, fevereiro e março, se preparando justamente aqui para as bonificações. Então fomos bonificados aqui em mais de 150 ações e dessa forma, então, provavelmente vamos surfar um grande dividendo esse ano do Banco Bradesco, também aqui com esse lucro recorde. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o like, ativa a notificação, segue a gente lá no Instagram Dividendo Inteligente, e também, caso queira testar grátis a plataforma do OGF+, por 30 dias e já ter dividend yield de preço teto, mapa do dividendo inteligente, e também aqui agora essa atualização do lucro líquido também em relação às cotações, o link está na descrição do vídeo e salve o Clube Dividendo Inteligente.